Para que todos possam entender, se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares. Uma fábrica onde se montam aparelhos celulares, porque hoje, digamos assim, o nosso mundo é digitalizado. Eu vou começar então agora a apresentação da primeira parte do meu livro O Privilégio da Servidão, que trata do proletariado, do advento do proletariado industrial no setor de serviços. A parte 1 eu chamei de Entre a Corrosão e os Escombros. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um período, das últimas 3, 4 décadas de devastação de um certo tipo de trabalho que nós conhecemos, o trabalho taylorista e fordista, que, digamos, sofria constrangimentos, alienações, mas tinha uma certa regulamentação do trabalho, tinham elementos de contratação. No caso brasileiro, por exemplo, nós tínhamos a CLT, no caso europeu nós tivemos o desenho em alguns países chamado social-democracia, o welfare state, em outros países tivemos direitos conquistados, direitos esses que talvez pudessem ser simbolizados com a greve no final do século XIX, dos operários norte-americanos lutando pela jornada de 8 horas de trabalho, que originou inclusive o Dia Histórico dos Trabalhadores, o 1º de maio, que aliás só não é comemorado nos Estados Unidos, o que mostra que esse império é um pouco estranho. O que eu trato nesse livro? Qual é a classe trabalhadora hoje? Então, por exemplo, para entendermos isso, nós temos que primeiro acompanhar o processo de precarização estrutural do trabalho que se acentuou ao longo dessas últimas décadas. Eu tratei, de algum modo até pioneiro, esses temas no Adeus ao Trabalho, que é uma pergunta, e nos Sentidos do Trabalho. Que processo de corrosão do trabalho vinha ocorrendo? Fundamentalmente, isto se deu com o advento do taylorismo e fordismo, e no segundo momento, aí sim, a partir dos anos 70, com o desenvolvimento do toyotismo e das formas de empresa flexível. Isto gerou um outro tipo de trabalho, de tal modo que, para que todos possam entender, se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares. Entendeu? Uma fábrica onde se montam aparelhos celulares, porque hoje, digamos assim, o nosso mundo é digitalizado. Se o século XX foi caracterizado como o século do automóvel, o século XXI talvez possa ser caracterizado como o século do celular, o século do mundo digitalizado. E, por exemplo, ao contrário do fim da teoria do valor, de que falaram Habermas, André Gorz, Klaus Hoff e tantos outros, nós estamos vendo uma monumental ampliação da teoria do valor, especialmente pela privatização do monumental setor de serviços, que 50, 60 anos atrás era um setor predominantemente público e sem fins lucrativos. Hoje quase tudo é privatizado. Nós estamos vendo uma monumental expansão pela economia digitalizada, celulares, o trabalho do consumo de novas formas de valor decorrentes da emergência desse tipo de equipamento que mudou o mundo. Hoje nenhum trabalhador, nem no campo, consegue mais se manter se ele não tiver um celular para receber a chamada que ele vai ter que fazer e tal, para não falar daqueles que dependem dioturnamente para o seu trabalho desse equipamento celular. E nasceu também uma imposição do sistema financeiro de devastar, de quebrar, de corroer os direitos do trabalho que a classe trabalhadora conquistou nos últimos 2, 3 séculos, digamos, desde 1750, na Revolução Industrial, quando houve o advento da Revolução Industrial. É um momento de devastar os direitos do trabalho na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na América, para não falar América Latina, África e Ásia, onde os direitos são, digamos, tem um nível de brutalização. A perda de direitos tem muito maior intensidade. Isso gerou, por exemplo, trabalhos que nós chamamos hoje de intermitentes. O trabalhador jovem, homem ou mulher, é chamado a trabalhar, tem trabalho, ele recebe, sem direitos, porque é o espaço da burla.
Se ele recebe, se ele trabalha, ele recebe. Se ele fica esperando e o trabalho não se concretiza, por exemplo, num restaurante, ele é chamado para ficar preparado. Se tem movimento, ele entra e recebe pelas horas que ele trabalhou. Se não tem movimento, ele não recebe. E isso aumentou muito com o trabalho digital. Então você tem call center, telemarketing, motoboys, tá certo? Trabalhos do comércio, nos hipermercados, né? Nos restaurantes, todos eles, digamos assim, predominantemente desprovidos de direitos. Na Inglaterra tem uma modalidade chamada Zero Hour Contract, que eu mostro aqui, que é um contrato de 0 hora. As pessoas ficam esperando um chamado. Se ela vem, eles trabalham. Se ela não vem, eles não trabalham. E o tempo que eles ficam esperando, eles não recebem. Nós estamos vendo a expansão do Uber, existe um processo de uberização do trabalho. Isso vale para Uber, para 99, para todos os Cabify e todas as empresas similares. Quer dizer, os proprietários dos seus instrumentos de trabalho alugam os seus instrumentos de trabalho e o seu trabalho, e uma grande corporação global lucra 20%, 30%, tá certo? De uma corrida de automóvel, por exemplo, sendo que o motorista ou a motorista pagam o carro, a limpeza do carro, o seguro do carro, o seguro dele, trabalhadores, a sua alimentação, etc, 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 né? Sendo que a empresa alega que ela não os assalaria, mas que as empresas dizem, nós simplesmente colocamos o dono do carro em contato com o consumidor. É uma forma disfarçada que hoje se utiliza no capitalismo por muitas empresas para dizer que trabalho não é assalariado, quando ele de fato é. E isso gerou uma classe trabalhadora diferenciada. No passado ela era mais masculina, muito claramente diferenciada entre qualificada e não qualificada. Hoje ela é tanto masculina quanto é feminina. Hoje ela é acentuadamente marcada pela presença de indígenas, imigrantes, negros, né? E há muitas clivagens da classe trabalhadora. Aquele indivíduo que parecia que não era um assalariado ainda que seja disfarçado. Então a classe trabalhadora hoje é mais heterogênea, mais complexa, mais fragmentada e no caso desse nosso livro, caminha, como eu digo aqui, para uma sociedade do trabalho intermitente. Nenhuma sociedade pode se sustentar com base nisso, porque o jovem não tem futuro. E ele não tendo perspectiva de futuro, a sociedade é uma sociedade desprovida de futuro. Se é uma sociedade desprovida de futuro, não é por acaso que você vê o aumento, por exemplo, de suicídios na juventude, né? No Brasil e no exterior. Não é por acaso que você vê uma massa de jovens da Europa que vão montar o exército do Estado Islâmico, porque não veem perspectiva de futuro nos seus países e vão atrás de uma coisa que é completamente equivocada, como se aquilo fosse um sentido de futuro. Isso são cenas dessa tragédia. Esse é basicamente o que eu trato no meu livro, na parte 1. Vale inclusive dizer que aquelas teses dos anos 70, 80, que a classe trabalhadora acabou, nossa, quanta gente, o Gorski, que é uma figura humana espetacular, escreveu o livro Adeus ao Proletariado. O Klaus Hoff escreveu um ensaio, o trabalho é uma categoria sociológica central, e respondia que não. O Habermas disse na sua teoria da ação comunicativa que o trabalho não tinha mais sentido estruturante. Esses livros mostraram-se sem nenhuma longevidade. Esses livros, digamos assim, foram se decompondo, livros ou ensaios, né, ao longo desses anos, né? E ao contrário de uma sociedade sem trabalhadores e cheio de classe média, o que nós estamos vendo é um processo de ampliação da classe trabalhadora, mesmo naqueles setores que no passado eram considerados de classe média. Bancários, trabalhadores em comércio, médicos, advogados. Hoje um jovem médico que não tem família rica, ele tem que ter 3, 4, 5 empregos em companhias de convênio médico para ele sobreviver. Já há advogados jovens que pulam de um escritório a outro de modo intermitente. Ou seja, ao invés de uma explosão da sociedade da classe média, como diziam alguns sociólogos dos anos 50, 60, 70, Daniel Bell e tantos outros, o que nós estamos vendo é uma sociedade da proletarização do trabalho no sentido amplo do termo, né? Então, aí eu faço um comentário, porque quando nós falamos em classe média, é outra coisa. Classe média, ela se distingue da classe operária quando o seu trabalho é prevalentemente intelectual e ela sonha com os valores das classes dominantes. Só que as classes médias estão num processo de corrosão que as aproxima do proletariado. Isso é uma parte importante do meu livro, porque muitas pessoas imaginam que são classe média quando a sua concretude é de uma classe trabalhadora assalariada de novo tipo. É um novo proletariado de serviços da era digital.
Como é que os sindicatos, por exemplo, organizam terceirizados e terceirizadas? Eles não sabiam e não sabem ainda muitas vezes. Como é que o sindicato organiza hoje no Brasil, segundo dados oficiais, os dados reais são muito maiores do que esse, 13 milhões de desempregados oficiais, mais 5 milhões de desempregados por desalento, ou seja, 18, 19 milhões de trabalhadores e trabalhadoras